Bem-vindo de volta, sou Cassie e este é Um Mundo Maligno. A história que eu tenho pra vocês hoje foi mais uma que foi recomendada por um de vocês. Na verdade, aconteceu perto de onde moro, em Connecticut, mas só soube disso ao pesquisar. É uma história sobre uma bebê inocente que foi horrivelmente assassinada poucas semanas antes do seu primeiro aniversário. Esta é a história de Camila Franceschini. Camila Franceschini nasceu em 3 de dezembro de 2021 em Naugatuck, Connecticut. A mãe dela se chama Cristal Neves e o pai Cristóvão Franceschini. Camila era muito querida pela família, um bebê feliz e sorridente que quase nunca fazia manha. Ela também adorava assistir Cocomelon e a Casa do Mickey Mouse. Camila e seus pais estavam morando com o pai de Cristóvão, Ramon, a esposa de Ramon e a filha de Ramon, Jasmine. Desde dezembro de 2020, após a libertação de Cristóvão, o casal e Camila moravam no porão da casa. Cristóvão esteve na prisão por quase matar alguém com coronhadas de pistola e foi condenado em 2012 a 10 anos de prisão, além de mais 10 anos de liberdade condicional especial por agressão em primeiro grau. Pouco depois de ser libertado, Cristóvão voltou à prisão em novembro de 2021. Desta vez, foi por um suposto roubo de carro em West Haven, Connecticut. Ele havia sido preso apenas algumas horas depois, e enquanto estava sob custódia policial, Cristóvão lutou com os policiais e tentou escapar da custódia deles. Ele chegou a roubar um spray de pimenta de um dos policiais e começou a borrifar neles. Então isso resultou em algumas acusações adicionais para ele. Lembre-se, isso foi apenas algumas semanas antes do nascimento de Camila. Provavelmente não é assim que um novo pai deveria agir. Cristóvão só seria liberado em junho de 2022 sob liberdade condicional especial com uma fiança de $375 mil. Ele recebeu uma tornozeleira eletrônica de sistema de posicionamento global. Cristóvão também já havia sido preso antes. Posse de entorpecentes, risco de lesão a uma criança e agressão física. Além do longo histórico criminal, o pai de Camila, Cristóvão, sofria de várias doenças mentais, como transtorno bipolar. E Cristóvão realmente havia sido medicado para isso, mas sua família disse que não acreditava que ele estivesse tomando os remédios. Eles acreditavam nisso porque Cristóvão contou à mãe de Camila, Cristal, que ouvia vozes mandando matar o próprio pai. Mas ele afirmou que jamais faria isso ou machucaria alguém. É estranho, pois em 2012 ele quase matou alguém espancando e dando coronhada. Chris podia ser muito paranoico e achava que alguém queria pegá-lo. Como Christopher estava preso quando Camila nasceu, não pôde passar os primeiros meses da vida dela com ela. Porém, após sua soltura, Crystal afirmou que Christopher era um ótimo pai. Ele adorava a filha e sempre queria estar perto dela. Christopher costumava postar fotos dele com Camila juntos nas redes sociais. Com Christopher em prisão domiciliar, ele ficou cada vez mais impaciente e irritado. Ele estava chateado por não poder sair de casa para procurar um emprego. E além disso, ele e Crystal estavam discutindo cada vez mais e recentemente estavam falando sobre terminar o relacionamento. Na noite de 17 de novembro de 2022, Christopher ignorou seu pai, Ramon. Ramon já havia alimentado Camila, e Christopher ainda não tinha subido para colocar sua filha para dormir naquela noite. E Ramon perguntou a Christopher se Camila iria dormir no porão com eles ou no quarto dele, no berço dela. Como Christopher não respondeu ao pai quando ele lhe perguntou isso, Ramon presumiu que Camila dormiria lá em cima, no quarto dele. Ele foi ao quarto para colocar Camila para dormir à noite. Ramon achou isso meio estranho, já que normalmente os pais da garotinha eram seus principais cuidadores. Mas naquela noite, Cristóvão parecia não querer nada com a filha. Na manhã de 18 de novembro de 2022, Ramon acordou às 4h30 para levar Cristal ao trabalho na Dunkin' Donuts. Depois que Ramon deixou Cristal no trabalho, ele voltou para casa para tirar um cochilo. Naquele momento, ele disse não saber se Camila ainda estava no berço, apenas presumiu que sim. Porque a menininha geralmente dormia até às 11 horas. O cercadinho onde ela dormia tinha um cobertor em cima para protegê-la do frio do ventilador no quarto. Ramon acordou por volta das 10 horas e viu uma chamada perdida da Crystal no celular. Quando ele ligou de volta, ela pediu carona do trabalho para casa e ele aceitou. Mas antes de sair de casa para buscar a Crystal,
Ramon ouviu seu filho, Christopher, no porão. Ele desceu para falar com ele. Christopher então disse ao pai: "Estou bravo com você. Eu te odeio." Ramon perguntou o motivo, pois não fez nada, mas Christopher só riu e saiu. Deixando isso de lado, Ramon foi buscar Crystal. Quando eles voltaram para casa, Crystal estava cansada de ter trabalhado tão cedo e decidiu que queria tirar um cochilo. Antes que ela descesse ao quarto no porão, Christopher a impediu e insistiu que não precisava deitar. Eles precisavam comprar comida para o dia de ação de graças. Crystal disse que iria, mas precisava trocar de roupa antes. No entanto, Cristóvão também não queria que ela fizesse isso e pediu que não entrasse no quarto. Ele disse que estava bagunçado, mas limparia quando eles voltassem. Mais tarde, Cristal viu uma colcha no chão e só queria tirá-la do caminho. Mas Cristóvão discordou. "Tenho que ir antes que a condicional me impeça. Acho que ele nem deveria sair de casa." Eu não acho que a condicional jamais disse sim para ele. Então, Cristal e Cristóvão saíram para a loja depois disso, pegando emprestado o Chevy Impala do Ramon. O casal então foi para Waterbury. No caminho, Cristal disse ter visto Cristóvão enviando mensagens, mas não sabia para quem. Mas ele já havia enviado mensagens sobre a clínica de saúde mental CMHA para eles. Então, Cristóvão e Cristal deveriam estar indo para o Walmart para comprar a comida de ação de graças, mas no caminho, Cristóvão mudou os planos. Ele precisava do remédio dele, como ele mesmo disse. Agora eles iam encontrar alguém no estacionamento do PetSmart, a caminho da loja. Muitas ruas estavam bloqueadas, e Christopher ficou bravo com Crystal por causa disso. A frustração dele cresceu até chegarem ao PetSmart, onde um carro parou ao lado com um homem dirigindo, provavelmente quem Christopher ia encontrar. Nesse momento, Christopher também pediu o celular de Crystal. Ela entregou o celular para ele e então ele fez uma pergunta estranha. Christopher perguntou para Crystal se ela faria absolutamente qualquer coisa por ele, mesmo que isso significasse colocar uma coleira e uma guia e ser conduzida por ele. Ao que ela obviamente disse não, e pediu seu celular de volta, mas Christopher não quis devolver. Crystal pediu várias vezes, então Christopher disse: "Quer tanto seu celular?" E ele pegou o celular dele e o dela e os jogou no chão, quebrando ambos. Crystal, que estava assustada e chateada com o jeito que Christopher estava agindo, decidiu entrar na PetSmart naquele momento para pedir um telefone emprestado e chamar outra carona para voltar para casa. A polícia mais tarde encontraria os 2 celulares destruídos no estacionamento, junto com um cartão de crédito com o nome de Christopher e sua tornozeleira eletrônica de sistema de posicionamento global cortada. Após fazer uma ligação, Crystal saiu para esperar a carona e percebeu que Christopher e o Impala já tinham partido. Ao retornar da loja de animais, Crystal foi ao quarto deles para limpar. Quando Crystal entrou no quarto, notou algo vermelho no chão, próximo à colcha que já tinha visto, e achou que Christopher devia ter derramado algo. Então, Crystal levantou a colcha e por baixo havia vermelho por toda parte, junto com o corpo sem vida de sua filhinha Camila. Crystal começou a gritar: "O bebê! O bebê!" Os familiares dela correram para baixo para ver que a menininha tinha sido esfaqueada, além de ter sido desmembrada. A irmã de Cristóvão, que também morava na casa, ligou para o 190. E Ramon ligou para sua esposa, que estava no trabalho, e disse para ela voltar para casa porque, segundo ele, Chris matou o bebê. Quando os socorristas chegaram, os paramédicos checaram se Camila tinha sinais vitais, mas ela foi declarada morta às 11h46, no dia 18 de novembro de 2022. Foi realizada uma autópsia no corpo de Camila, e foi constatado que ela também tinha marcas compatíveis com o estrangulamento. A causa da morte foi determinada como compressão do pescoço com lesões por objeto cortante. A morte dela foi considerada homicídio. Ao revistar a casa, os investigadores encontraram várias peças de roupa no quarto do porão onde Camila havia sido encontrada e levaram essas peças como evidência. 2 tênis cinza da Nike com manchas de sangue foram achados do outro lado do quarto, longe de onde Camila foi encontrada. Depois, familiares confirmaram à polícia que os tênis eram de Cristóvão. Os detetives também encontraram uma camiseta e uma meia infantil cinza com sangue, uma toalha, cigarros de maconha suspeitos e um dispositivo para fumar. A polícia apontou Cristóvão Franceschini como principal suspeito e emitiu mandado de prisão. Ele foi acusado de assassinato e risco de lesão à criança.
Uma coletiva de imprensa foi realizada no dia do assassinato de Camila para alertar o público sobre o crime. Além de avisar que o principal suspeito era Christopher, foragido, também disseram que ele provavelmente dirigia o Impala. O FBI também se envolveria na busca por Christopher e ofereceria uma recompensa de $10.000. E depois de dias procurando por Christopher sem resultados, essa recompensa seria aumentada para $25.000. Os esforços para encontrar Christopher foram intensos, com outdoors instalados nas rodovias 84, 91 e 95, com uma foto de Christopher, informações sobre ele, além do valor da recompensa por sua captura. A polícia falou com todos os familiares de Camila. A última vez que alguém viu Camila viva foi quando a madrasta de Christopher, aquela no quarto de quem Camila dormiu na noite anterior, beijou a menina na cabeça antes de sair para o trabalho. Isso foi por volta das 7h15 da manhã. A polícia também queria saber por que Ramon, quase imediatamente após encontrar o corpo de Camila, disse à esposa que tinha sido Chris quem fez aquilo. Ramon disse que foi porque só Christopher estava na casa naquele momento. Então ele se lembrou que o namorado da filha dele, Angel, na verdade também estava na casa. Mas Ramon não estava preocupado que Angel estivesse envolvido de alguma forma, porque ele só saía do quarto para tomar remédio e comer. Ele era conhecido por ser calmo e nada confrontador. Ramon também disse que Angel não fazia ideia do que tinha acontecido com Camila na época da entrevista. No entanto, a polícia também queria falar com Angel. Angel disse que tinha se levantado naquela manhã, descido para fazer ovos para si mesmo e tomar sua medicação, e então voltou para o seu quarto. Ele contou que ouviu gritos e depois viu carros de polícia pela janela do quarto. Mas ele não saiu porque não sabia o que estava acontecendo e não queria se envolver. Quando a mãe de Camila, Cristal, falou com a polícia, ela disse que, quando entrou no carro com Cristóvão mais cedo naquele dia para ir ao Waterbury, percebeu que ele estava suando muito. Quando ela perguntou o motivo, ele só respondeu que era por causa do aquecedor alto no carro. Ela também disse que não notou nenhum sangue nele naquele momento. Crystal estava confusa, apesar de Christopher nunca ter dado sinais de que machucaria sua filha. E ele nunca contou para Crystal que ouvia vozes em sua cabeça, dizendo para machucar a filha deles. A irmã de Christopher, Jasmine, que morava na casa, também conversou com a polícia. Ela disse que dormiu e acordou entre 9h e 10h30. Depois, ela se levantava e se arrumava para o trabalho. Jasmine disse à polícia que possivelmente ouviu um choro fraco de manhã, mas não tinha certeza. Ela disse que viu o Impala saindo da garagem e foi falar com seu pai, Raimundo, para saber o motivo. Cristóvão saiu de casa mesmo estando em prisão domiciliar? Em breve, a polícia começaria a receber relatos de interações entre membros do público e Cristóvão. E um desses relatos levou a polícia a encontrar o Chevrolet Impala cinza de 2006 que Cristóvão estava dirigindo. O carro foi encontrado no mesmo dia em que Camila foi assassinada. Ele foi achado abandonado com o tanque vazio, na beira da Interstate 91 Sul em New Haven. A pessoa que deu a dica disse à polícia que ajudou Cristóvão parado no acostamento da rodovia. Enquanto ia buscar o filho, o homem disse à polícia que levou Cristóvão a vários postos procurando um galão de combustível. Ele deixou Cristóvão usar seu celular e, após um tempo, avisou que precisava ir. Ele precisava buscar seu filho e não poderia ajudá-lo mais. Ele deixou alguns dólares com Cristóvão e mostrou o caminho para New Haven. Ao localizar o Impala, a polícia recuperou 13 evidências, incluindo uma faca preta dobrável, que mais tarde descobriram ser realmente a arma do crime. Encontraram sangue no banco do motorista e em outros pontos do carro. Relataram avistamentos de Cristóvão na rua Quinnipiac, em New Haven, no mesmo fim de semana. Outra pessoa também ligou para a polícia e disse acreditar ter interagido com Cristóvão. Cristóvão ficou sem gasolina e sem dinheiro novamente, então queria saber onde era a estação de ônibus ou trem mais próxima. Essa pessoa relatou que Cristóvão mudou a aparência, mas continuava reconhecível. A polícia acabou prendendo Cristóvão 2 semanas após o assassinato de Camila. Outra pessoa ligou e contou à polícia que tinha visto Cristóvão em um ponto de ônibus no dia 2 de dezembro. Cristóvão foi então cercado por policiais com armas em punho e preso. Tenho algumas imagens da câmera corporal para te mostrar.
Deite no chão. No chão. Cristóvão foi acusado de assassinato em circunstâncias especiais. Ele também foi acusado de risco de lesão a uma criança, perturbação da paz em segundo grau e dano criminal em segundo grau. Ele ficou sob fiança de 5 milhões de dólares, enquanto Cristóvão esteve foragido por 2 semanas. Ele também perdeu 2 audiências em Bridgeport e Milford, o que fez com que acumulasse acusações de não comparecimento em processos pendentes. Quando Cristóvão compareceu ao Tribunal Superior de Waterbury, ele abriu mão do direito à audiência de causa provável e declarou-se inocente das acusações. Naquela ocasião, o valor da fiança dele foi aumentado para 7 milhões de dólares. A juíza também emitiu ordens de proteção proibindo Cristóvão de se comunicar com 3 pessoas não identificadas. Embora meu palpite seja que sejam Cristal, o pai dele e a madrasta, ou a irmã dele. Na época dessa audiência, a advogada de Cristóvão também pediu à juíza que colocasse seu cliente sob observação por risco de autoagressão. E felizmente, Cristóvão, que ainda está detido, não será liberado da prisão. Mesmo que milagrosamente conseguisse o dinheiro para pagar a fiança de 7 milhões de dólares, sua liberdade condicional foi revogada em outros casos enquanto estava solto sob fiança antes da morte da filha. Na maioria das audiências desde sua prisão, Cristóvão também se recusou a falar em voz alta com o juiz ou qualquer outra pessoa. Essa audiência aconteceu muito rapidamente. Sua advogada solicitou uma audiência de causa provável. Quando Francisco Kinney era escoltado para fora do tribunal, ouvimos uma forte reação de seu pai. O pai de Cristóvão, Francisco Kinney, teve um surto no tribunal enquanto ele permaneceu em silêncio durante a audiência. A polícia logo descobriria que foi no dia do assassinato de Camila. Depois que Cristóvão saiu do estacionamento da PetSmart, ele supostamente trocou de roupa em um apartamento em Waterbury antes de ir para New Haven. Cristóvão foi ao apartamento procurar alguém conhecido, mas essa pessoa não estava em casa. No entanto, Cristóvão conhecia algumas das outras pessoas que estavam no apartamento naquele momento, e elas o deixaram entrar. Várias pessoas disseram à polícia que conheciam o irmão de Cristóvão, mas que não viam nem conversavam com Cristóvão há anos antes daquele dia. Elas também notaram que ele estava extremamente suado. E ele tinha perguntado a algumas delas se queriam comprar o carro do pai dele. Alguém no apartamento afirmou que Cristóvão usou seu celular para criar perfis falsos no Facebook e Snapchat. Essa pessoa também disse à polícia que Cristóvão pediu um moletom e recebeu um branco com padrão xadrez, preto e branco. O mesmo que ele usava nas imagens da câmera de segurança. Ironia: 4 dias antes do homicídio, Cristóvão recebeu relatório favorável dos agentes de condicional, que supervisionam réus em liberdade antes do julgamento. Cristóvão recebeu permissão do tribunal para sair da prisão domiciliar no dia de Ação de Graças e no Natal. A data do julgamento de Cristóvão pelo assassinato de Camila ainda não foi marcada, mas ele está atualmente detido na instituição correcional Garner, onde são colocados os detentos com transtornos mentais graves. Camila faleceu semanas antes do primeiro aniversário, mas sua família e a comunidade ainda a celebrariam nesse dia. Eles se reuniram no centro de Naugatuck para realizar uma vigília à luz de velas. A polícia de Naugatuck pediu à comunidade que usasse rosa ou exibisse luzes rosas no aniversário de Camila, 3 de dezembro. A polícia de Naugatuck também usou suas pulseiras rosas com a hashtag Justiça por Camila, em apoio aos entes queridos de Camila. E a mãe de Camila, Cristal, falou ao público agradecendo pelo apoio desde o assassinato e dizendo que o melhor presente de aniversário para sua filha é a justiça.
No aniversário de 6 meses da morte de Camila, foi realizada uma cerimônia privada em sua memória. Membros da polícia de Naugatuck também compareceram, muitos deles profundamente afetados pela morte de Camila. A cerimônia em memória incluiu o plantio de uma árvore. A árvore era um corniço doado pela loja Home Depot de Waterbury. Letras lilazes foram pintadas em uma pedra próxima, dizendo: "Sua memória florescerá para sempre." Bem, obrigada por ouvirem toda a história da Camila hoje. O assassinato da Camila foi algo que ninguém esperava. Mas pessoas tão violentas quanto o Christopher podia ser são completamente imprevisíveis. Esse homem parecia ser perigoso de se conviver pelo que foi dito. Uma bomba relógio prestes a explodir. A doce Camila não teve a menor chance. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir mais de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você saberá quando postar vídeos novos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel, até a próxima. Cuidem-se, pessoal. Tchau! Obrigada por apoiarem o Mundo Cruel. Adina, Allie, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Katarina, Cecilia, Danielle D, Danielle H, Drew, Eric Frank, Hannah Rama, Hannah, Kara, Lori, Linda Marion, Mary Mel, Mary Jane Kelly, Neoma, Power 31.312, Ray, Shana, Stephanie, Susan, Suzanne, Tammy B e Tammy S. Vocês são incríveis. Agora, tem um mundo ainda mais perverso. No Patreon você terá acesso a vídeos exclusivos mensais e mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Então, confira em patreon.com/ummundomalvado ou use o aplicativo do Patreon. Você tem algum caso que você quer que eu cubra? Se sim, me envie um e-mail em awickedworldtruecrime@gmail.com.